E foram semanas e domingos em que nós fomos muito abençoados pelo nosso Senhor através do Velho Testamento, através do Pentateuco, o que quebra aquela ideia de que o Velho Testamento é algo velho, é algo inusável, que a gente não precisa olhar para ele e aprender com ele. E agora nós estamos iniciando mais uma revista, novos livros, e cremos que nós vamos aprender também com eles. Então, hoje nós temos o nosso pastor Paulo aqui hoje para dar essa aula. Nós vamos estar iniciando com uma oração, louvando ao Senhor. Senhor, te agradecemos por mais um domingo em que estamos aqui, Senhor, para te louvar e para engrandecer o teu nome, Senhor Jesus. Te pedimos, Senhor, que nos dê entendimento, nos dê sabedoria, Senhor, para entender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Desperta, Senhor, os nossos corações, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Nos desperta, Senhor, um amor por aquilo que o Senhor quer dizer, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nós venhamos ser transformados pela Tua palavra, que nós venhamos ser transformados, Senhor, por aquilo que o Senhor quer passar para nós, Pai. Que nós possamos, Senhor, entender, Senhor, que a tua palavra é um manual de fé e prática, Pai. Em nome de Jesus, te agradeço. Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, o Messias adorado, esperado por nós. Quão precioso, Cordeiro de Deus. Quão precioso, Cordeiro de Deus. Quão precioso, Cordeiro de Deus. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, o Messias adorado, esperado por nós. Quão precioso, Cordeiro de Deus. Quão precioso, Cordeiro de Deus. Quão precioso, Cordeiro de Deus. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. Só teu nome é doce como mel. Só
Só teu nome é doce como mel. Só teu nome é doce como mel, Emanuel. Só teu nome é doce como mel. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. Só teu nome é doce como mel, como mel. Só teu nome é doce como mel, como mel. Só teu nome é doce como mel, como mel. Só teu nome é doce como mel. Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, o Messias adorado, esperado por nós. Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Se coloque de pé no seu lugar. O Messias adorado, esperado por nós. Quão precioso Cordeiro de Deus, quão precioso Cordeiro de Deus. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com mantos de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com mantos de sangue. Só teu nome. Só teu nome é doce como mel. 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 Aplauda o nome do Senhor Jesus. Pai seja convosco, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos estar orando.
Eu vou estar passando em seguida para o pastor Paulo. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai amado, obrigado por esse domingo abençoado. Obrigado por cada um, Pai, que se propôs a estar aqui na Tua casa, para aprendermos uns com os outros, Senhor, o que é ser servo de Deus, o que é aprender a palavra de Deus, porque por mais que saibamos, Senhor, nós precisamos ensinar. E ensinar é muito mais difícil do que, Pai amado, aprender. Podemos aprender muitas coisas, mas devemos saber passar o que nós aprendemos para o outro. Precisamos entender que tudo tem um tempo, e as pessoas, cada um tem o seu tempo de aprender. E esse é o momento de recomeço para essa igreja. É o momento de nós compartilharmos aquilo que Deus nos deu para outro, para ensinar o outro. E nós estamos aqui justamente para isso, para ensinar a recomeçar. Ensinar a palavra de Deus, ensinar para cada um daqueles que vêm, que o Senhor envia para essa casa. E nós, Pai, estamos aqui nessa manhã, Pai, com esse sol maravilhoso, com esse dia abençoado, e nós nos propomos a estar na casa de Deus, para aprender as coisas de Deus, porque sem aprender a palavra de Deus, nós provavelmente vamos sucumbir lá fora. Não vamos saber tomar decisões pautadas na palavra de Deus. Não vamos ter sabedoria de Deus. Não vamos saber como nos colocar diante de um mundo tão difícil, de uma situação tão difícil que nós vivemos todos os dias lá fora. Pai, muito obrigada por tudo. Nós te louvamos por esse tempo. Nós te louvamos, Senhor, por cada um que está aqui. Pai, nós te pedimos que o Senhor venha cada dia mais, Senhor, colocar no coração o desejo de estar na tua casa todos os domingos para aprender a tua palavra. Aleluia, aleluia. Pastor Paulo, nós hoje vamos estar fazendo uma aula especial, que é uma introdução dos livros históricos, que é a nova revista da nossa escola dominical. E você que está em casa hoje tem a oportunidade de aprender também. E nós queremos que você, não só hoje, mas todo domingo, você se proponha, seja na sua igreja ou seja nessa igreja, a vir participar da escola bíblica dominical. A nossa escola dominical, ela começa todos os domingos às 10 horas e vai até mais ou menos umas 10h40. Então, disponha, coloque no seu coração o desejo de tirar esse tempo para aprender, não só com o professor, mas com os alunos também. Porque todas as vezes que o aluno tem questionamentos, são também os nossos questionamentos. E nós aprendemos, Pai amado, uns com os outros. Amém? Vou estar passando aqui, vou pedir o pastor André para estar orando pelo pastor Paulo, amém? Para a gente poder compartilhar o serviço aqui na obra, amém? Amém, glória a Deus. Pai, nós te louvamos nessa manhã, já te adoramos com nossos cânticos, e agora, Senhor, nós nos colocamos os nossos corações disponíveis a ouvir a tua voz. Que o Senhor possa usar o teu servo como instrumento, Senhor, para falar aos nossos corações, que haja a palavra rema nos seus lábios, que haja verdadeiramente dissertação da tua palavra, esclarecimento às nossas almas. Assim, Senhor, nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Bom dia, igreja. A paz seja convosco, amém? Ei, glória a Deus. Então, como a pastora Simone falou, nós estamos aqui hoje... Ei. Fui convidado por ela na semana passada Jesus. para hoje estar dando aqui uma pequena palestra, né, uma introdução aos livros históricos. Poderia sentar em nome de Jesus, tá bom? E, então não é uma pregação, é uma aula, amém? Vou procurar ser breve. Eu até tinha perguntado à pastora Simone quanto tempo eu teria. Ela falou que de 30 a 40 minutos, mas que se eu passasse um pouquinho não haveria problema. Então prometo que até 2 horas da tarde eu acabo, tá bom? Amém, irmãos? Então vamos lá. Irmãos, então, quando nós falamos dos livros históricos da Bíblia, tá? A Bíblia ela contém 13 livros que são chamados de históricos. Mas o nosso foco, como foi dito, vocês já estudaram o livro de Pentateuco, então vocês vão estar iniciando o estudo dos livros históricos do Antigo Testamento, que são 12 livros,
que começam em Josué e vão até o livro de Esther, tá? Esses livros, eles vão contar a história do povo de Israel a partir da chegada à terra de Canaã, tá? Abrangendo aí um período de mais ou menos 1000 anos, que esses livros vão cobrir essa história do povo, tá? Vai de Josué, com a entrada na terra, a conquista da terra, o estabelecimento da terra de Canaã, a decadência de Israel e a queda, quando eles são levados para o cativeiro, e posteriormente ao retorno de Israel, que essa parte do retorno é contada lá nos livros de Esdras e Neemias, tá bom? Então, mas na verdade, quando nós falamos do povo de Israel, a história de Israel, ela vai começar lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, a partir da chamada de Abraão. Deus chama Abraão, pede que ele saia da terra dele, da parentela dele, e vá para uma terra que ele não conhecia. Então essa terra por onde Abraão peregrinou é justamente a terra de Canaã, que até então era habitada por povos que Deus determinou tirar dali para colocar o seu povo. Povos esses que Deus tirou por causa do pecado. Amém? Então, conforme eu disse, esses livros, os livros históricos, eles relatam a conquista de Canaã sob a liderança de Josué, tá? A geração que Deus tirou lá do Egito, peregrinou no deserto, uma viagem que era para durar apenas 2 anos, mas por causa da desobediência, por causa da rebelião, por causa do pecado daquela primeira no deserto por 38 anos, sem ter o direito de entrar em Canaã. Inclusive o próprio líder Moisés, que foi quem Deus usou para tirar o povo do Egito e conduzi-los ali até aquela terra. Nem Moisés teve o direito de entrar ali por causa da desobediência dele também. Então agora nós temos aqui, a partir do livro de Josué, tá? Eles ali acampados, as 12 tribos de Israel estão ali prontas para entrar em Canaã. E é isso que vocês vão estar estudando nesses 12 livros nas próximas aulas, também, tá bom? Então nós vemos também que os livros históricos, eles vão narrar também a restauração de Jerusalém após o cativeiro babilônico. Deus, quando coloca ali o seu povo em Canaã, numa aliança que ele já tinha estabelecido lá no livro de Êxodo com a primeira geração, ele promete que aquele povo que ali entraria na terra de Canaã, Deus iria cuidar deles, ele iria fortalecê-los, e eles tinham uma missão de tomar posse daquela terra e expulsar dali todos os moradores. E Deus foi bem enfático na sua palavra: eles não poderiam estar se misturando com aqueles povos, não poderiam estar praticando a mesma coisa que eles. Afinal, Israel foi a nação escolhida por Deus, a nação eleita, a nação para ser santa, a nação para servir ao propósito maior de Deus, que foi de enviar o seu Filho Jesus Cristo como Salvador do mundo. A história bíblica nos mostra lá em Gênesis 3, no capítulo, ali no versículo 15, a primeira promessa de salvação para a humanidade. Quando Adão ali no jardim do Éden, ele peca, Deus ali não desiste do homem, e ali em Gênesis 3,15 está registrado a promessa de salvação para toda a humanidade. E Deus começa a colocar em marcha o seu plano de salvação. Então, para isso, ele escolhe Israel para ser a nação de onde viria o descendente, né? De onde viria o Messias, que hoje nós aguardamos a volta dele. Amém? Então, dando aqui continuidade, então nós vamos ver que depois de Josué se estabelecer ali na terra, o livro vai relatar a divisão da terra,
vai mostrar as tribos vivendo ali em torno da liderança de Josué, vivendo de forma unidas. Após a morte de Josué, nós vemos no livro de Juízes um período bastante conturbado para o povo de Israel. Que o livro de Juízes, ele mostra ali, ele relata que cada uma das tribos vivia sem uma liderança unificada. Cada um fazia aquilo que eles achavam certo aos seus próprios olhos. Então foi um período bastante difícil, em que por diversas vezes o povo de Israel, por se desviar do caminho do Senhor, Deus permitia que eles fossem subjugados, principalmente pelos filisteus. E quando eles clamavam a Deus, Deus levantava um libertador. Quando nós falamos o livro de Juízes, porque foram o povo por diversas vezes, eles foram governados por juízes que libertavam o povo, a aliança com Deus era restabelecida, e quando aquele juiz morria, o povo voltava a pecar. Então o povo vivia dentro de um círculo vicioso, de pecado, arrependimento, libertação. E isso perdurou por todo o livro de Juízes. Depois vocês vão estar vendo no livro de Samuel, que são 2 livros, né? 1 Samuel e 2 Samuel. Então nós vamos observar que ali no livro de Samuel é relatado o início da monarquia em Israel. Há uma transição ali. O povo agora deixa de ser governado por juízes, e o último juiz a governar foi Samuel. Então agora ali é feita essa transição. É instalada a monarquia em Israel, que é o governo feito por reis, a pedido do próprio povo. Pedido esse que não agradou a Deus, porque quando o povo de Israel pede um rei humano para governá-los, eles não estão olhando para Deus, eles estão olhando justamente para aquelas nações que estão ali em Canaã e que eles deveriam ter expulsado totalmente. E a história bíblica ela nos relata que em nenhum momento Israel conseguiu expulsar totalmente os filisteus daquela terra. Então Deus não se agradou daquele pedido, porque eles dizem para Samuel que nós queremos ter um rei como tem os outros povos. Isso aí foi algo que Deus viu com muito mau gosto, com muita tristeza, mas Deus concedeu esse pedido. Então, ali, estudando o livro de 1 Samuel, nós vamos observar que o livro ele vai girar em torno de 2 personagens principais. Saul, como o primeiro rei de Israel, rei esse que também por desobediência ele foi rejeitado por Deus. E vamos ver também em 1 Samuel a história de Davi, que é conhecido na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus. Se vocês lerem o livro de Samuel, nós vamos observar que o livro vai terminar relatando o suicídio de Saul, o rei que foi rejeitado por Deus, tá? Aí já o livro de 2 Samuel, ele vai girar todo em torno do reinado de Davi. Vai contar ali a ascensão de Davi ao trono, Davi que começou o seu governo, que durou cerca de 40 anos, tá? Então vai relatar ali a ascensão dele ao trono. Vai também ser relatado, que eu acho muito interessante na Bíblia, que mostra a credibilidade da palavra de Deus, que Deus ele nunca escondeu os pecados do seu povo. Então Davi, mesmo ele sendo o homem segundo o coração de Deus, nós vamos ver no livro de Samuel o pecado que Davi comete, que é o pecado de adultério e homicídio. Ele peca com Batseba, manda matar Urias, o marido de Batseba, para tentar esconder o seu pecado. E esse pecado dele trouxe duras consequências para a vida dele durante todo o seu reinado. Aí nós vamos ao livro de 1 Reis. O livro de 1 Reis, ele começa mostrando os dias finais de Davi,
relata ali a sua morte e a ascensão ao trono do seu filho Salomão. Salomão vem a ser o último rei que vai governar Israel como uma nação unida, as 12 tribos ali como uma só nação. Salomão, que a Bíblia diz que foi o homem mais sábio do mundo. Nós vamos ver do capítulo 2 até o capítulo 11, o reinado de Salomão. Mas Salomão também, ele peca diante de Deus. Salomão, que a Bíblia nos relata que teve muitas mulheres, e essas mulheres fizeram com que Salomão pecasse. Ele, querendo agradar as suas mulheres, ele se curva diante dos deuses dessas mulheres, oferecendo sacrifícios a eles, e Deus então ele rejeita Salomão. Então, por causa desse pecado de Salomão, Deus ele diz que o reino de Israel será tomado dele e será dividido. Então, a partir do capítulo 11 de 1 Reis e por todo o livro de 2 Reis, nós vamos ver a história de Israel, o povo dividido em reino do norte e o reino do sul. Com essa divisão, o que nós vamos ver no livro de 1 e 2 Reis? O reino do norte fica sendo chamado de Israel, tendo como sua capital Samaria, e o reino do sul fica em Jerusalém, tendo como sua capital Judá, tá? E nós vamos observar na história bíblica que o reino do norte, ele teve, após a divisão, o reino do norte, ele teve 19 reis, e nenhum desses reis foi um bom rei. Foram todos reis que desagradaram a Deus, que pecaram contra Deus. E por causa do pecado desses reis, o reino do norte, ele é levado cativo para a Assíria, que era então a potência da época, era a nação dominante do mundo, certo? Já o reino do sul, ele também teve 19 reis e teve uma rainha também. Mas a diferença entre o reino do norte e o reino do sul, que o reino do sul ele durou cerca de mais 135 anos, até que ele fosse levado também cativo agora para a Babilônia. Então a Babilônia, que tinha derrotado a Síria, é a nação dominante da época e leva Judá, o reino do sul, para o cativeiro. E na divisão que nós vemos ali do reino do norte e do reino do sul, o reino do sul, todos os reis que sentaram ali no trono, todos eles descendentes de Davi. Todos os reis do sul foram descendentes de Davi. Por que isso? Que era um propósito, um plano, uma promessa que Deus tinha feito a Davi, que sempre haveria um descendente de Davi se assentando no trono, tá? Mas, e desses esses 20 reis do reino do sul, nós vamos observar que alguns desses reis foram reis que foram fiéis a Deus, cumpriram ali o seu mandato, né, como reis, fazendo aquilo que era agradável a Deus. Então, desses 20 reis, 6 reis foram considerados bons reis, mantendo sua fidelidade à palavra do Senhor. Então foi por isso que o reino do sul, ele demorou mais tempo para ser levado para o cativeiro. E igreja, e uma coisa que nós temos que sempre entender, que tanto o reino do norte, o reino do sul, eles foram levados cativos pela mão de Deus. A Assíria, que invadiu o reino do norte, e depois, posteriormente, a Babilônia, que invade o reino do sul. Esses reis, homens ímpios, mas eles só obtiveram esse sucesso porque Deus usou esses homens para punir o seu povo por causa do pecado. Amém?
E depois dos livros de 1ª e 2ª Reis, vamos estar estudando ali o livro também de 1ª e 2ª Crônicas, tá? Esses livros, eles já foram escritos após o cativeiro, quando o povo de Israel retorna para Jerusalém. Tá? O cativeiro ali na Babilônia, que durou 70 anos, como foi profetizado por Jeremias. A história bíblica nos conta que o povo de Israel, quando foi levado ali para a Babilônia, aquele cativeiro duraria 70 anos. E ao término desses 70 anos, Deus levantaria um remanescente do Reino do Sul para retornar para Jerusalém, para reconstruir o templo e para também reconstruir os muros, certo? Então, 1ª e 2ª Crônica nós vamos ver que é uma repetição das histórias de 1ª e de 2ª Reis, tá? Então, esses livros eles foram escritos por quê? Para reavivar a fé e a esperança do povo judeu como o povo da aliança, como o povo do concerto de Deus, de onde viria o Messias. Depois de tudo que eles passaram, deles terem ficado no cativeiro, terem visto o templo sendo destruído, a fé do povo, a esperança deles estava muito o quê? Abalada. Eles já não tinham mais uma esperança, mesmo eles sabendo da profecia de que eles retornariam para Jerusalém. Então esses livros foram escritos para isso, para que o povo não perdesse a sua identidade, renovassem a sua vida espiritual, renovassem a sua fé nas promessas de Deus, ok? E aí nós vamos observar que o livro de 1ª Crônicas, ele vai girar em torno de 2 temas principais. Do capítulo 1 até o capítulo 9 de 1ª Crônicas, a Bíblia vai nos narrar a história da genealogia de Israel, começando lá em Adão. E vai também girar em torno do reinado de Davi. Já o livro de 2ª Crônicas, ele vai girar em torno, vai recontar a história do reinado de Salomão, do capítulo 1 até o capítulo 9, e dos reis de Judá, do capítulo 10 até o versículo 36, tá? Após a morte de Salomão e a divisão do reino. Porque o autor, ele vai enfatizar no livro de Crônicas, ele vai contar a história apenas dos reis de Judá, que, conforme eu disse, é do reino do sul que Deus estabeleceu uma aliança com Davi, de onde viria o Messias, de onde Deus prometeu a Davi que jamais faltaria no trono um descendente dele para se assentar, certo? Mas nós vamos observar que a partir do retorno do cativeiro, e depois do retorno do cativeiro, quem passa agora a governar Jerusalém não é mais nenhum descendente de Davi, até que venha Jesus Cristo, o Messias prometido. Ele sim é relatado lá nos evangelhos, nas 2 genealogias que se encontram em Mateus e que se encontram em Lucas, mostrando que Jesus, ele era um descendente de Davi, então ele tinha o direito legítimo de assentar no trono de Israel, tá? Então ele é tanto que lá no evangelho de Mateus, Mateus escreve para o povo judeu, o povo esse que esperava a vinda do Messias prometido, e eles sabiam que esse Messias teria que ser um descendente de Davi. Por isso que está lá aquela genealogia no livro de Mateus, que o judeu, se tem uma coisa que até hoje ele valoriza muito, é a sua genealogia, é a sua árvore genealógica. Um dos propósitos nós vemos ali, em 1ª Crônicas, 9 capítulos sendo dedicados às genealogias,
é que para aqueles remanescentes judeus que voltaram do cativeiro para Jerusalém, para que eles pudessem então ali ter a certeza de em qual tribo eles pertenciam, para que eles não perdessem as suas raízes. Amém? Amém? Tá? E aí nós vamos ver, igreja, que já os livros de Esdras e Neemias, eles narram então a história do retorno de Jerusalém dos judeus para fazer o quê? Para eles reconstruírem o templo e reconstruírem os muros, tá bom? O retorno, esse retorno dos judeus do cativeiro para Jerusalém, ele se deu em 3 etapas. Eles não voltaram todos de uma vez, tá? E outra coisa, dos judeus que foram levados para o cativeiro, inclusive eu procurei pesquisar na internet quantos judeus foram levados para o cativeiro. Não achei assim uma informação em termos de números, mas quase toda a nação de Israel foi levada para o cativeiro. E quando eles começam a retornar para Jerusalém, muitos daqueles que viveram ali não quiseram retornar, uma vez que já eles se estabeleceram naquela terra, na Babilônia. E uma coisa que acontecia muito na época dessas grandes conquistas, como foi o caso da Assíria, Babilônia, a Pérsia e outros grandes reinos, quando uma nação era dominada, eles tinham uma certa liberdade de continuarem vivendo naquela terra pelos seus governantes, tá? Então muitos daqueles judeus que foram para a Babilônia, lá se acomodaram, estabeleceram casas, estabeleceram famílias ali e não quiseram retornar para Jerusalém, tá? Então quando Ciro, se você puder abrir eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Esdras, que eu queria ler com vocês ali só no primeiro capítulo. Lá em Esdras, no primeiro capítulo, a Bíblia ela vai dizer assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Então nós vamos observar nesse início do livro de Esdras, que Ciro era um rei ímpio, uma nação idólatra, mas o próprio Ciro, diz aqui a Bíblia, ele reconhece que ele foi usado por Deus, assim como Deus usou Nabucodonosor para levar o seu povo para o cativeiro. Agora Deus está usando esse rei Ciro para que o seu povo retorne para Jerusalém, que, conforme eu disse, esse retorno que veio da mão de Deus para reconstruir o templo e reconstruir os muros de Jerusalém. E esse retorno desse povo, ele vai se dar em 3 etapas. No primeiro retorno do povo para Jerusalém, esse retorno se deu sob a liderança de um homem chamado Zorobabel, que era um descendente de Davi, e Jesuá, um sumo sacerdote. Então eles vão liderar esse retorno dessa primeira leva de judeus para que eles reconstruíssem o templo. Depois nós vamos ter a segunda etapa desse retorno para Jerusalém, que vai se dar sob a liderança de Esdras, de quem o livro leva o nome.
Então Esdras, ele era escriba e sacerdote. Ele lidera então o retorno de uma segunda leva de judeus para Jerusalém. E Esdras, ele vai ser usado por Deus para promover um reavivamento, tanto moral, uma reforma moral e espiritual nesse remanescente judeus que está lá em Jerusalém, certo? Está dando para entender, igreja? Amém? Tá? E aí depois nós vamos ter também a terceira etapa. Essa terceira etapa de mais um grupo de judeus que retorna para Jerusalém, ela vem ser narrada, vem ser contada no livro de Neemias. Neemias, que era copeiro do rei Artaxerxes, tá? Ele pega um terceiro grupo de judeus, ele está lá na corte do rei Artaxerxes, rei da Pérsia, ele está lá servindo ao rei. Quando ele tem notícias, ele pergunta como é que está Jerusalém. Ele recebe a visita de alguém lá e pergunta como é que está o povo lá em Jerusalém. E ele é noticiado de que os muros ainda não estavam reconstruídos, que o povo estava desanimado, passando por dificuldades. E o livro de Neemias vai começar dizendo que Neemias, então o que ele faz? Ele começa a orar em oração e jejum diante de Deus. Ele começa falando para Deus que reconhece que tudo o que tinha acontecido com o povo de Israel era por causa do pecado, e ele pede a Deus que tenha misericórdia e que permita que ele volte para Jerusalém. Então Deus toca o coração lá do rei de Artaxerxes, e ele vai permitir então que Neemias, com um terceiro grupo de judeus, ele retorne, tá, para Jerusalém, para então ser feita a reconstrução dos muros. Irmãos, não sei se quem aqui já leu esses livros do Antigo Testamento? Alguém já leu eles todos, tá? Quem já leu conhece a história, sabe que tanto a reconstrução do templo como a reconstrução dos muros, elas enfrentaram o quê? Oposição. Isso é relatado nos livros. Sempre que o povo de Deus se dispõe a trabalhar, a fazer a obra de Deus, sempre vai enfrentar oposição. Mas quando vem de Deus, quando é Deus operando, nada pode fazer a obra de Deus parar. E o livro de Neemias, ele vai nos relatar que mesmo com a oposição que Neemias enfrentou ali para a reconstrução dos muros, essa reconstrução, ela foi feita em tempo recorde. Os muros, uma obra que estava parada há tanto tempo, os muros eles foram reconstruídos em apenas 52 dias. Ok, gente? Tá? Então aí nós temos até aí, como eu disse, é só uma introdução aos livros históricos, que vocês vão estar estudando aí na revista toda essa história. Acredito que não vão ter assim, coisa muito diferente do que eu estou falando, porque quando a gente diz é história, está lá, não aconteceu, não tem o que mudar, não temos que inventar, não temos que acrescentar, certo? A não ser que surjam novas evidências de homens de Deus confiáveis que possam acrescentar através da arqueologia, se acharem documentos, coisas perdidas que venham acrescentar algo mais à história. Mas isso é o que a Bíblia relata, e é na Bíblia que nós temos que crer. A Bíblia ela tem que ser sempre a nossa base. Amém? E ainda temos também o livro de Esther. E uma coisa, igreja, que nós temos que entender. Ali na ordem que os livros estão, o primeiro livro histórico, Josué. E qual é o último livro histórico na sequência? É o livro de Esther, certo? Mas uma coisa que nós temos que entender, que a Bíblia, ela não está, os livros da Bíblia, eles não estão
em ordem cronológica, certo, pastora Simone? Os livros da Bíblia, eles não se encontram em ordem cronológica, porque se eles fossem ser colocados em ordem cronológica, o primeiro livro da Bíblia não seria o livro de Gênesis, seria o livro de Jó, porque Jó viveu muito tempo antes de Abraão, de Moisés. Então, se fossem os livros escritos em ordem cronológica no Antigo Testamento, nós teríamos como primeiro livro da Bíblia o livro de Jó. E no Novo Testamento, também, se eles fossem colocados em ordem cronológica, o primeiro livro do Novo Testamento não seria Mateus, seria Gálatas ou 1 Tessalonicenses, porque aí há uma discussão entre os teólogos que ainda não chegaram assim, a um consenso com relação às datas dos livros, mas no Novo Testamento ou seria Gálatas ou 1 Tessalonicenses, o primeiro livro do Novo Testamento, ok? Por que eu estou falando isso? Porque quando nós vamos aqui nos livros históricos, conforme eu disse, na sequência que se encontram na Bíblia, o último livro histórico do Antigo Testamento é o livro de Esther, tá? Mas a história de Esther, perdão, esqueci de falar também de um livro muito importante, o livro de Ruth. Falei de Juízes, mas não falei do livro de Ruth. O livro de Ruth, ele vai nos contar a história da família de Noemi, tá? Mas a ênfase para nós, que é muito importante nós conhecermos, é a história de Ruth. Alguém sabe dizer qual é a importância de Ruth na história bíblica? Quem pode dizer, quem foi Ruth? Quem ela veio a se tornar? O livro de Ruth nos narra que ela casa com Boaz, tá? E Ruth, ela vem se tornar parente de um dos personagens mais importantes do Antigo Testamento. Alguém sabe dizer quem é? Não entendi. Davi. Certo? Então, Ruth, ela vem a ser a bisavó de Davi, ela e Boaz, tá? Então, o livro de Ruth vai girar em torno desses três personagens. Noemi, que era sogra de Noemi, que era sogra de Ruth, tá? Conta lá, o livro começa mostrando que Noemi, com seu marido, tinham deixado Jerusalém por causa da fome, e aí o marido de Noemi morre, e os dois filhos de Noemi, que eram casados, um com Noemi, com Ruth, e com uma outra lá, personagem que agora não recordo o nome, eles também morrem, e ali Noemi pede que elas sigam o caminho dela, mas Ruth se recusa, tá? Ela diz que vai retornar, que iria acompanhar Noemi por onde Noemi fosse. Ela retorna para Jerusalém com Noemi, e ali ela casa com Boaz, e vem a se tornar a bisavó do rei Davi. E a história de Ruth, ela se passa no período do livro dos Juízes. Ela viveu naquele período conturbado da história de Israel, ali dentro do livro de Juízes, certo? E quando eu falei da cronologia, por quê? O livro de Esther, apesar de ele estar na sequência bíblica, como o último livro histórico do Antigo Testamento, a história de Esther, ela vai se passar ali dentro do livro de Esdras, entre os capítulos 6 e 7. Não sei se essa revista aí deve relatar nessa revista de vocês, aí que conta a história dos livros históricos. Então, a história de Esther, que veio a ser a rainha da Pérsia, tá? Ela se tornou rainha da Pérsia. Essa história está situada entre os capítulos 6 e 7 do livro de Esdras. A história dela vai se passar entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Ou seja, a história dela vai acontecer 30 anos antes da história de Neemias, tá bom? É bom a gente ter esse conhecimento, tá? A história dela vai acontecer ali, tanto que quando Esther, ela se casa com o rei Xerxes, tá? E quando Neemias retorna para Jerusalém, já não é mais Xerxes que está governando,
mas é o filho de Xerxes, o rei Artaxerxes, tá bom? Então é bom a gente ter também sempre esse conhecimento. E, irmãos, eu coloquei aqui também o seguinte, para finalizar, tá? E detalhe, o livro de Esther ele é muito importante, porque ele vem relatar uma história que vai mostrar o grande livramento que Deus dá ao povo judeu. O livro de Esther ele vai girar em torno de Esther, em torno de Mardoqueu, que era primo de Esther, e de um inimigo do povo judeu chamado Amã. Esse homem, Amã, está relatado lá no livro, que ele vai tramar a morte de todo o povo judeu. Ele odiava Mardoqueu, o primo de Esther. E esse ódio dele era tão grande que ele determinou no seu coração exterminar todo o povo, tá? E aí Deus, nós vamos ver a providência de Deus, ele usando Esther e usando Mardoqueu, Deus muda aquela história e dá livramento ao seu povo. Livramento esse que, conforme eu disse, tinha um propósito maior, porque era através do povo judeu que Deus faria vir quem? Jesus Cristo, aquele que nós aguardamos, o Messias prometido, o Salvador de toda a humanidade. Amém? Tá? Então, para finalizar, o que nós aprendemos com os livros históricos, tá? Eles vêm nos ensinar grandes lições, tanto morais como espirituais, tá? Os livros vão nos mostrar também como Deus, ele através do seu povo, o povo judeu, a nação eleita, como Deus preservou esse povo ao longo da história e preparou o caminho para quem? Para a vinda de Jesus Cristo, tá bom? E uma coisa muito importante, irmãos, que nós vamos ver não só nos livros históricos, mas em toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Deus, ele é aquele que governa a história. Tem um louvor, não sei se vocês já cantaram aqui na igreja, que tem um louvor, me incomodou a primeira vez que eu escutei esse louvor, pastor, eu assim, tem coisas que eu sou bastante detalhista. Então esse louvor tem um momento do louvor que não sei quem é que canta, mas que ele diz assim, que Deus ainda está no controle. Já escutaram esse louvor? Sei que tem uma parte do louvor que quem está cantando, ele diz assim, que Deus ainda está no controle. Quando ele diz assim, que Deus ainda está no controle, o que ele está querendo insinuar com isso? Mesmo que ele acredite que ele não fez por maldade, foi uma coisa que passou até despercebido, né? Então ele quer dizer, quando ele diz que Deus ainda está no controle, dá a entender que vai chegar um momento que Deus não vai ter mais o controle, né? Deus ainda está, porque quando você diz, fulano ainda está em tal lugar, fulano ainda está fazendo tal coisa, quer dizer que ou não esteve fazendo antes, ou então é esperado que a qualquer momento vai parar. Agora, quando nós falamos de Deus, irmãos, como eu falei, Deus, ele é aquele que é o dono da história. Deus é aquele que esteve, está e sempre estará no controle da história, no controle do mundo. Direta ou indiretamente, Deus é aquele que governa a história da humanidade, tá? E a Bíblia, então, ela vai nos dizer que antes mesmo da fundação do mundo, Deus ele já tinha elaborado o plano da salvação. Então, desde o princípio, desde Gênesis, desde o primeiro pecado que foi cometido ali no Jardim do Éden, Deus vem governando a história humana. E os livros históricos, ele vem nos mostrar isso, que principalmente quando se trata do seu povo, o povo de Israel, a nação santa, a nação eleita, Deus, ele zela, ele cuida do seu povo. E como é sempre dito aí na teologia, né, de forma simbólica, nós hoje somos o Israel
de Deus. Então Deus jamais irá perder o controle da história, o controle dos eventos. Deus, ele é o dono de tudo, como diz a Bíblia, que tudo foi feito por ele e para ele, tá? Para ele são todas as coisas. O seu Filho Jesus Cristo, o nosso grande Rei. Amém? Então que nós possamos, que desejo aqui para a igreja, tá? Eu sou como, eu sou lá da igreja do Evangelho Quadrangular, lá em Padre Miguel, na região 784, tendo ali como titular o pastor Silvio Fernandes, que é o superintendente lá daquela região. Lá nós estamos uma revista atrás de vocês, nós estamos finalizando agora a revista Edição Roxa, e vamos estar no domingo que vem, vamos estar começando a estudar o Pentateuco, tá? Então que vocês possam realmente estarem aprendendo muito com os livros de história. E como a irmãzinha ela disse aqui, tem gente que acha que não tem que ler o Antigo Testamento. Eu só tenho que ler o Novo. É um erro que se comete. O Antigo Testamento, ele é tão importante quanto o Novo. Tem até uma frase que muito diz o seguinte, que o Antigo Testamento, sem o Novo, a Bíblia não existe. Porque o Antigo Testamento, ele vai profetizar o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele cumpre o Antigo Testamento. Então nós temos sim que ler e estudar tanto o Antigo como o Novo, para nós podermos conhecer melhor quem é o Deus, conhecer a história, vamos dizer assim, no plano espiritual dos nossos antepassados, né, pastor? Conhecer assim a história do povo de Israel, conhecer aquilo que foi profetizado acerca de Jesus e que se cumpriu integralmente ao longo da história. Para quem não sabe, só o Antigo Testamento, ele tem para mais de 350 profecias falando acerca de Jesus, desde a concepção até a morte e ressurreição de Jesus. Todas essas profecias se cumpriram integralmente, porque profecia, quando ela é de Deus, ela se cumpre, independente do homem. E hoje nós, como a Igreja de Cristo, qual é a grande profecia que nós estamos aguardando se cumprir? É a volta de Jesus Cristo. Volta essa que aquele que ama Jesus, aquele que é a Igreja de Cristo, aguarda esse cumprimento. Amém? Então que vocês possam, nos próximos domingos, estarem estudando essa revista, que vocês venham aprender muito acerca da história do povo de Deus, acerca da nossa história, acerca da história da igreja. Amém? E para finalizar, outra coisa também que nós vamos aprender com os livros históricos, eles vão nos mostrar, irmãos, a importância da renovação espiritual, vai mostrar a importância de vivermos uma vida consagrada a Deus e a sua palavra, que conforme eu disse, Deus, ele é fiel no cumprimento da sua palavra. E uma coisa que nos chama a atenção na história do povo de Israel, que quando Deus tira o povo do Egito, e aí nasce a nação de Israel, e Deus os conduz pelo deserto, para que eles chegassem em Canaã, Deus estabelece um pacto, uma aliança com o povo de Israel. E Moisés, lá no livro de Deuteronômio, do capítulo 28 até o capítulo 30, ali fala das bênçãos e das maldições que Deus proferiu sobre o seu povo. Então Deus, quando eles vão entrar na terra de Canaã, Deus diz para o povo o seguinte: eu estou colocando vocês na terra de Canaã, eu vou fazer com que vocês venham a ser vitoriosos nessa terra. Agora, enquanto vocês forem fiéis à minha palavra, vocês serão abençoados. Agora, se o povo quebrasse o pacto, quebrasse a aliança e pecasse, Deus iria tirá-los da terra de Canaã. E o que foi que aconteceu? O povo foi infiel, e Deus fez com que eles fossem para o cativeiro, tirou o seu próprio povo da terra de Canaã. Então foi sempre Deus operando, mas por causa da promessa feita a Davi, Deus faz com que o seu povo retorne para Jerusalém, e aí vem o seu Filho Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Bem, pastora? Sobre a aula? Amém. Vamos ver quem estava atento então.
perguntar aqui, igreja, quantos são os livros históricos? 13, muito bom, irmão. Agora, quantos são do Antigo Testamento? 12, tá? Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. A partir de que momento da história de Israel o reino é dividido? Responde. A partir de que momento da história de Israel o reino é dividido? A partir do pecado de Salomão. Quando Salomão peca, então Deus ele profetiza, ele diz que o reino de Israel, que até então era unificado com suas 12 tribos, Deus divide o reino em reino do norte com 10 tribos, reino do sul com 2 tribos. Para onde foi levado o reino do norte? Não, Samaria não. Para onde? A Síria, muito bom. Para onde foi levado o reino do sul? Para onde foi levado cativo o reino do sul? Não, Babilônia. Começou tão bem, abençoado. Outra pergunta agora. Quanto tempo durou o cativeiro? Quanto tempo durou o cativeiro na Babilônia? Quanto tempo durou o cativeiro da Babilônia? Dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3, 70 anos, o bombom é meu. Tô brincando. Tá, outra pergunta agora. Quem profetizou esse cativeiro de 70 anos na Babilônia? Eu falei, hein? Jeremias, profeta de Deus, certo? E em quantas etapas se deu o retorno dos judeus para Jerusalém? Em quantas etapas se deu o retorno? Em 3 etapas. Amém? Mais algumas mais pergunta, pastora? Pastora Simone? Mais pergunta? Tá bom. A última. Tá? A última pergunta, tá? Bem fácil, tá? Dentro da cronologia dos livros históricos, nós sabemos que o livro de Esté é o último livro histórico. Mas dentro da história do povo, aonde está situada a história de Israel? Em que livro? Eu falei aqui que os livros da Bíblia eles não estão em ordem cronológica, tá? Então, em ordem sequencial, o livro de Esté, ele é o último livro histórico, tá? Mas em qual época ali dentro dos livros históricos acontece a história de Esté? No livro de Esdras. Então a história de Esté se passa ali no contexto do livro de Esdras, entre os capítulos 6 e 7. Ali naquela história, entre o primeiro e o retorno segundo dos judeus para Jerusalém. A história dela vai se passar 30 anos antes de Neemias retornar para Jerusalém. Amém?